Olá, pessoal. Muito boa tarde para todos vocês. Já estamos aqui com o nosso podcast de hoje, podcast do Gabs aí por mais um sábado, graças a Deus. Já chegamos e vamos compartilhar os links aqui com a galera, pessoal. Coisa rápida, jogo rápido. Já vamos aqui distribuir esse link aqui para a galera que gosta sempre de receber, fazer aquele vídeo bem legal para vocês no Instagram, que já vai ser agora. Deixa eu só salvar o link aqui, ok, vai ser mais rápido. Eu salvo antes, já copio e agora eu gravo para ficar muito mais fácil de fazer, porque eu não preciso sair e entrar de novo. Não sei por que eu já não fazia isso antes, né? Mas beleza, é assim mesmo. Vamos lá, câmera aqui. Olá pessoal, boa tarde. Já estamos ao vivo com mais um episódio do podcast hoje do Ala de Barbosa. O link já está aqui embaixo, é só clicar e vem assistir conosco que a história dele é maravilhosa. Vem assistir o episódio de hoje, pessoal. Valeu! Pronto. Vamos diminuir. Link. Já vamos colocar aqui, ó. Assista agora. Rapidinho já vem o play aqui. E aí eu vou marcar a Durra. Já está aqui. Deixa-me só mudar a cor aqui para um azul, para poder enxergar melhor. Durra. E também o Duzão. Do ponto Barbosa, também vou deixar no azul aqui, fica mais fácil de identificar. Vamos colocar aqui, ó, o do a Durra. Beleza, é só compartilhar agora, ó. Compartilhando stories. Então, pessoal, sejam todos vocês muito bem-vindos ao episódio de hoje. 27º episódio já, galera. Que isso? São 27 sábados juntos, 27 vezes que nós nos superamos para estar aqui, 27 convidados que foram maravilhosos até agora, 27 episódios, galera, isso é simplesmente demais. E tudo isso só tem sido possível graças a Deus em primeiro lugar e depois aos nossos queridos patrocinadores Napoli Pizzaria, Animais e Animix, Shopcell Assistência Técnica de Celulares e Tablet, Lolomusta, Elos Barbearia e Thai Boutique. Obrigado, patrocinadores. E também eu tenho que agradecer a vocês que estão aqui todos os sábados ou então começam a assistir logo após a exibição. Pessoal, de verdade, de todo o meu coração, eu sou muito grato a todos vocês. É um trabalho que vem se desenvolvendo cada vez mais. É um trabalho que está ficando cada vez melhor. É um trabalho que já está aí com resultado muito legal. Já recebemos novas propostas, então vamos trabalhar, galera. Esse é um trabalho que eu estou amando fazer. É uma inspiração que pessoas me encontram na rua já e falam: ah, você não é o rapaz do podcast? Tenho ficado muito feliz em ouvir isso. Muitos elogios, também temos críticas construtivas. Então, dia de seguir em frente com mais um episódio para vocês. Olha aí, minha esposa. Um beijo, Tainá Mota, minha esposa linda. Obrigado por sempre estar aqui, por fazer parte dos espectadores. E galera, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou começar a abrir aqui o episódio. Normalmente eu já deixo aberto, mas hoje, devido à correria, eu não consegui, mas deixei tudo no ponto, tudo direitinho, tudo a coisa mais linda para vocês poderem acompanhar esse episódio hoje. Não percam um só momento. Se vocês estiverem aí, boa tarde, ocupados, simplesmente ouça o episódio, galera, porque é muita coisa legal. O Du ensinou muita coisa bacana a respeito de atendimento ao cliente. A história dele que ele trouxe é uma história muito legal. É ligação de empreendedorismo com o ensinamento dele do jiu-jitsu, com o tempo que ele morou na Europa, com o tempo que ele teve que construir tudo na vida dele, galera, ó.
episódio show de bola. Já vou soltar o episódio aqui para vocês, ó, ele já está aberto, agora eu só preciso trocar a nossa aba aqui para aparecer para vocês. Espero que vocês gostem muito desse episódio de hoje. Estamos por aqui no chat ao vivo, é só comentarem, vamos movimentar esse episódio de hoje. Compartilha, curta, vamos fazer de tudo e vamos levar esse podcast cada vez mais para cima, tá bom? Valeu, galera! Fica com esse episódio de hoje. Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje do Ala de Barbosa, um grande nome aqui em Jardinópolis, está fazendo uma grande diferença no CrossFit aqui de Jardinópolis. Seja muito bem-vindo, Duzão! Eu que agradeço aí o convite e espero, de certa forma, poder contribuir aqui com o canal de vocês, com o podcast de vocês. Eu tenho certeza que sim. Aqui nós temos muito essa liberdade de falar sobre empreendedorismo, contar nossa história, mostrar para o pessoal que o empreendedorismo não é as mil maravilhas em questão de todo mundo pensa assim, vou abrir meu próprio negócio e amanhã eu estou ganhando rios de dinheiro, vou abrir meu próprio negócio e vou ter a minha liberdade financeira logo amanhã. E para chegar nesse patamar, para chegar nesse momento, nós temos que lutar bastante, não é verdade, Du? É um esforço diário, né? Diário e contínuo ali para você poder criar uma cartela de cliente boa, ter uma boa reputação também, fazer que as pessoas entendam ali o teu valor e o porquê do teu preço. Então é um esforço diário aí, né, para você poder garantir e manter o teu espaço. Sim, e além de empreendedor, atleta também, né, Du? Parece que eu vi aí você competindo, fazendo algumas competições de CrossFit também, né? Cara, eu já vivenciei mais, já gostei mais de competir. Hoje só treino por hobby mesmo, né? Já fui atleta de jiu-jitsu, já viajei bastante o mundo com o jiu-jitsu, né? Depois vim para o CrossFit, né? Onde eu gosto também bastante, já competi em alguns campeonatos. E hoje o foco é aula mesmo e treinar com a galera em sala. Top. Eu fiz jiu-jitsu durante um tempo, estourei o meu joelho e não voltei nunca mais. Não dou mais conta, não. Jiu-jitsu é muito bom, né? Às vezes foi um acidente, né? E às vezes, né, quando a gente toma um acidente desse, a gente fica meio receoso mesmo. Mas jiu-jitsu é um excelente esporte, cara. Muito bom. Sim, eu gostei muito, pratiquei pouco. Lá em Chavantes, da equipe Núcleo, tinha o Abraão, não sei se você chegou a conhecer ele. Ele é de uma época aí lá de 2002, 2003, mais ou menos. Na época ele era faixa roxa, ele não era nem faixa preta. Ele era recém faixa roxa e passava um treino pra nós ali. Eu tava acho que era na sexta, sétima, oitava série, alguma coisa assim. Foi top, foi legal. Vivenciei algo que eu posso falar que eu vivenciei, né? Lutar um jiu-jitsu e foi legal. Aprendi bastante coisa. Legal, que legal. Ô Du, hoje nós estamos aqui, Du, para falar com a galera aqui sobre a sua história de vida. O nosso podcast aqui ele tem uma missão muito grande, que é inspirar os novos empreendedores, inspirar empreendedores também que pararam no tempo, não estão mais evoluindo, ou até mesmo levar empreendedores a lembrar, resgatar ali com eles que eles também tiveram um começo, eles também tiveram as suas dificuldades, seus momentos difíceis, e tem também aqueles que estão pensando em desistir nesse momento. Então o seu episódio vai ser aquela força para levar essa galera de volta para cima e nós queremos conhecer um pouquinho mais quem é o Duala, de onde ele nasceu, onde ele foi criado, como ele cresceu, como o jiu-jitsu fez parte dele e aonde surgiu também a ideia para que o Du abrisse aí o CrossFit, mudasse para Jardel e sua história de vida para nós. O espaço é todo seu. Pô, cara, muito obrigado aí por esse espaço, né? E espero que de alguma certa forma a gente acabe ajudando quem está começando e também dê um up aí para quem está, né, tá pensando em parar, né? Então, inicialmente assim, eu sou natural do Sertãozinho, né? Morei em Sertãozinho grande parte da minha vida, depois tive uma passagem pela cidade de Pitangueiras, né, onde eu fiquei um tempo lá morando com meu pai e onde eu trabalhei dos meus 10 anos até meus 16 para 17 anos, né, com meu pai na usina, trabalhava no trecho
E nesse meio tempo também comecei a praticar jiu-jitsu, né? Comecei a praticar jiu-jitsu com 16 para 17. E aí fui com o jiu-jitsu até meus 24 anos ali, 25 anos ali, né? Treinando Gil. E o jiu-jitsu foi muito bom, né? Nessa primeira etapa da minha vida, porque eu era um menino, né, que não gostava muito de atividade física. Assim, até animava a atividade física, mas a maioria da atividade era o futebol, né? E eu nunca Uhum. fui bola. E aí o jiu-jitsu me abriu um espaço muito bom para poder me movimentar, gastar energia, né? Eu tive uma escola muito boa que é a Gracie Barra, né? Que eu tô até hoje. E aí a Gracie Barra me abriu as portas ali do mundo, eu posso dizer para vocês. Porque aí com 18 anos eu fui morar na Europa, fiquei um tempo lá na Europa, né? Passei pela Irlanda, depois passei pela Inglaterra e todo esse tempo lutando, disputando o campeonato tanto fora do país quanto aqui no país também. E o jiu-jitsu foi uma puta de uma escola, porque aí quando fui morar na Europa, você aprende a ser gente de verdade, né? E lá não Uhum. tem pai, mãe, lá tem você e sua coragem né, de querer ter o espaço. Sim. Então, o jiu-jitsu foi muito bom para isso, assim, construiu muito do meu caráter e muito do que a gente vê pouco hoje, que é lealdade, né? O Sim. jiu-jitsu pro pessoal, de, de você poder ser de uma equipe, de você poder treinar e ter seus parceiros de treino. Então, assim, o jiu-jitsu foi muito importante. E depois dessa temporada na Europa, eu voltei para o Brasil, ainda pratiquei um tempo, e depois eu comecei, um amigo meu me apresentou o CrossFit, né, o Lucas. E aí ele falou, cara, isso aqui é tua cara, vamos lá para você poder praticar. E aí comecei a praticar CrossFit, e aí, pô, acho que é isso aqui que eu vou querer para minha vida, né, como professor, porque na época o jiu-jitsu ainda ele estava criando uma base para poder construir professores que pudessem viver do esporte. Uhum. E aí já o CrossFit ele já tinha uma outra base, porque ele é um mix de atividade, né? Um mix de levantamento de peso, um mix com ginástica, endurance. E aí para cada área desse pedaço, né, você consegue se adequar dentro do mercado, né, para você poder ter um negócio e você se sustentar disso. Uhum. Onde eu comecei ali com o CrossFit, acho que até meus 20, acho que a partir dos 25, e aí estamos até hoje, né? Bastante tempo aí já na caminhada já com o CrossFit. Que massa. Na sua época, o CrossFit era aquele curso que só tinha lá em Miami ou já tinha o curso aqui no Brasil? Então, quando eu comecei a fazer o CrossFit, né, aqui no Brasil, ele estava no começo da febre, né? Foi meados de 2015, né, começo de 2016, Uhum. onde na região aqui só tinha lá em Sertãozinho, tinha em Ribeirão Preto primeiro, né, depois Sertãozinho, em algumas cidadezinhas da região, como Marília, Bauru, né, era um ou outro box que tinha filiado, e já havia alguns cursos aqui no Brasil, não era uma coisa que já não acontecia aqui. O Level 1 ele já tinha em algumas cidades ali, mais nas capitais, né? Uhum. Que massa. Ô Du, e essa é importante porque aqui também passou o Mamute. O Mamute foi um grande lutador aí chegando pro UFC. Ele, se eu não me engano, ele teve 31 vitórias, um empate e uma derrota. Se eu não me engano, em 33 lutas que ele teve, né? E nós vemos que todo atleta que vem da luta, ele sempre menciona a disciplina e o quanto o esporte levou a vida dele para cima, né? Então, o esporte ele tem essa dinâmica de mexer conosco porque ela tem a disciplina e essa disciplina do esporte ela passa para quando você passa a ser um empreendedor, resolve ser um professor. E o esporte tem várias, como que eu posso dizer, várias vertentes que nós trazemos do esporte aqui para o nosso empreendedorismo, né? Porque como atleta nós temos que nos superar a cada dia, porque quando nós formos enfrentar um outro atleta, aquele cara também ele quer ir para cima, ele quer ganhar, ele quer vencer.
E quando nós abrimos o nosso negócio, nós abrimos ali e sabemos que existem as concorrências também, né? De um modo mais a fundo que você viveu dentro do esporte e hoje empreendedorismo, como que nós podemos fazer um paralelo legal desse dia a dia do atleta e do dia a dia do empreendedor, Du? Cara, assim, eu tive professores muito bons, sabe? É, e assim, um desses professores, ele sempre falava que é o seguinte: se você consegue entender que a competição ela realmente acontece dentro da tua cabeça, você consegue se libertar de várias coisas. Que nem na própria luta, né? Se você acreditar que você tem um rival e o cara só treina para poder finalizar você, você vai ficar refém desse pensamento e você não vai conseguir fazer mais nada a partir daí, porque tudo que você acha que você vai fazer, aquele cara tá te observando e meio que você fica meio que travado mentalmente ali, né? Você fica meio que refém de um pensamento que às vezes nem existe. Uhum. Às vezes uma rivalidade dentro da tua cabeça que essa rivalidade só existe dentro da tua cabeça. A outra pessoa às vezes nem sabe do que se passa, né, dentro da tua cabeça. E no empreendedorismo é a mesma coisa, né? Se você acreditar que você tem a concorrência e a concorrência está fazendo de tudo para te derrubar, você vai ficar refém de uma concorrência que só existe dentro da tua cabeça. Uhum. Então, o legal é você olhar para você, ver o que você pode melhorar, olhar para fora, ver o que está acontecendo na adversidade e poder lapidar o teu negócio para continuar crescendo. Na luta é o mesmo esquema, você olha o teu adversário ou os adversários, né, que você tem ali na tua categoria, vê o que eles têm de diferencial, vê o que você pode trabalhar para poder superar aquele diferencial ou ser competitivo igual e vai para cima, né? E que vença o melhor na luta, vai vencer quem é mais habilidoso, mais forte, são várias vertentes ali da parte física, e no empreendedorismo vai vencer aquele que consegue ter mais cliente, aquele que consegue ter um faturamento melhor, né, aquele que consegue perdurar por mais tempo como sendo o hype do negócio. E então são coisas assim que elas são muito similares, mas são mais travas mentais que você tem que melhorar e desenvolver, mais o seu psicológico do que qualquer outra coisa. Que Entende? legal. Legal. Ô Du, e assim, quando você veio abrir aqui em Jardinópolis, poxa, eu vou abrir o CrossFit. Você teve que procurar um local, é claro, eu preciso de um local, preciso de um barracão, eu preciso de um salão grande para estruturar tudo. Como que foi você chegar e se deparar com essa parte de escolha de local, onde seria o melhor lugar? Você fez algum tipo de estudo, perguntou para as pessoas, como que você conseguiu organizar e estruturar esse começo para estar onde a Durra está hoje? Cara, foi meio que assim, né? A minha mulher é daqui, né? A Camila é daqui de Jardinópolis, ela que conhece tudo aqui, Uhum. né? E eu vim para cá para poder ver os lugares aqui que ela me apresentou, mas acreditando muito na palavra dela, né? Muito na intuição dela, porque quando você nasce numa cidade, você sabe onde são os pontos bons, onde são os lugares que tem uma boa referência. Uhum. Então, já vai mediante ali para poder achar o teu público, né? Então eu vim na intuição dela, né? Ela foi, me mostrou ali a quadra, né? Onde é a quadra do Zeca, né? E ali me mostrou o lugar, mostrou ali que ele tinha de infraestrutura, o que dava para poder fazer. E assim a gente foi trabalhando aqui na intuição dela, entendeu? Já em Sertãozinho tinha uma outra academia, né? Então, em Sertãozinho, eu posso falar com um pouco mais de propriedade, que ali precisa ter um estudo por conta de fluxo de pessoas, né? Por onde que é o caminho, o trajeto por onde as pessoas trabalham, Uhum. né? O local que fica melhor ali para a galera poder chegar, estacionar, treinar e depois poder ir para o trabalho direto, ser meio que um percurso, né? Uhum. Então, e foi ali onde eu tive mais estudo em cima do lugar do que aqui. Aqui eu fui só pela intuição dela mesmo e o que ela me falou, acreditei e a gente foi para cima. Que legal. E aí nós vemos uma estrutura, eu fui lá conversar com a Camila
um certo dia num sábado de manhã e a estrutura realmente ficou bem legal, porque quando eu era pequeno eu fiz judô ali, né? Então eu entrando ali de novo, eu falei, caramba, como que isso daqui ficou massa, ficou muito legal, ficou bem estruturado e assim, ali era uma quadra. E você olhar, eu já não consigo mais enxergar uma quadra a não ser tudo que vocês fizeram ali. Vocês fizeram um negócio muito massa. Cara, ficou muito legal, muito bem estruturado. Eu ouço muitas pessoas, uma delas é o Fabiano, que é patrocinador aqui do canal da Lolo Musta, fala muito bem, ele ama estar lá. E eu vejo que a galera que tá ali, vocês conseguiram trazer uma energia tão legal que a Durra passa a fazer parte da vida delas, né? Cara, é que tudo é um propósito, né? Tudo você tem que entregar com um propósito para que isso aconteça e as pessoas sintam isso, sabe? Então, assim, a grande parte da minha graduação, né, com o CrossFit foi feito fora do país. Eu tive várias experiências legais, onde as pessoas ensinavam coisas que não é tão comum você ver dentro de um centro de treinamento. E essas práticas eu acabei trazendo para cá, né, para o Uhum. Brasil. E aí você acaba deixando que isso transpasse, né, e deixa claro para as pessoas qual que é a tua missão, né? A nossa missão é realmente fazer que as pessoas pratiquem atividade física, se movimentem, melhorem o seu desempenho motor, para que elas tenham uma qualidade de vida boa. Além disso, é que elas consigam treinar com as pessoas mais próximas delas, né? Com os familiares dela. Então ali a gente tem muito casal, ali a gente tem muito irmão e irmã, né? E a gente tem a família completa ali, né? Tem gente que treina a mãe, o pai e os filhos, né? Treinam junto. Então, quando a gente preza por um ambiente assim, que seja extremamente familiar, isso faz que as pessoas se sintam em casa. Entendeu? Então as pessoas gostam de ir lá, gostam de ficar batendo papo. Então as pessoas criam amizades lá e vínculos muito, muito bons, sabe? A gente consegue entregar isso aí com um diferencial bem bacana, ainda bem. É, né? E eu vejo isso sim, até mesmo nas postagens. O pessoal posta mesmo que estava lá, que estava na turma. Vocês trabalham também as mídias sociais de uma forma bem legal. Não deixa tempo, vamos dizer assim, para as pessoas respirarem em questão de assim. Entrei no Instagram, tem postagem deles. Entrei no Instagram, tem lá outros stories deles. Então é tudo bem estruturado, bem direitinho para que as pessoas olhem e aquilo realmente abra os olhos dela para que ela possa enxergar, poxa, que trabalho legal, eu quero conhecer lá. E até mesmo pelas fotos dá para perceber isso. Mesmo se eu não tivesse conversado com ninguém, através das postagens, das fotos que vocês fazem, dos momentos que vocês fazem e das palavras que vocês usam, dá para ver que é um momento em que vocês abraçam as pessoas que estão ali. E como eu costumo dizer aqui com o pessoal, quando nós abrimos um negócio, e você disse também, não é o dinheiro pelo dinheiro, é propósito. É você colocar esse propósito dentro de você, abraçar essas pessoas com esse propósito e de que todos façam parte desse propósito e dessa história juntos, né, Edu? É, tem muita coisa, eu sempre falo isso, principalmente para os meus ex-funcionários que abriram o próprio negócio, né? Alguns deles me perguntavam assim, sempre me falavam, oh, eu quero ter meu negócio, eu quero ter o meu próprio espaço. E eu sempre falei para eles que para ter um próprio espaço tem que ter muito amor envolvido, porque assim, é gostoso, mas ele é muito trabalhoso, entendeu? Então você tem que tá entendendo que para você criar uma comunidade, gestar uma comunidade, você vai ter muito trabalho. E se você gosta desse tipo de trabalho, tem tudo para dar certo, entendeu? Então, assim, o, a recompensação do financeiro, né, a remuneração, ela acontece, né, ela realmente acontece mediante aquilo que você entrega como propósito na frente. Porque a maioria da galera que abriu só pelo dinheiro já fechou, né? Então, quantas academias a gente já viu que já abriu e já fechou porque não entendeu o propósito do negócio, só visou o financeiro no final, e aí vê que se você não coloca um pouco mais de energia, o financeiro não acontece. Quantas empresas de, né, não sei se você lembra, mas paleteria.
né? Quantas paleterias abriu na época da moda da paleta mexicana e Lembro. hoje... Porque não tinha um propósito enraizado, só queria o dinheiro pelo dinheiro. E essas pessoas já fecharam, entendeu? Então, assim, se você tem um propósito dentro de você que é aquilo que você acredita, seu negócio tem tudo para perdurar e você ter sucesso financeiro, entende? Top, claro, entendo sim. Ô Du, e momentos de dificuldades? Com certeza você passou um deles, se você já comentou, foi para Europa. Poxa, aqui eu não tenho meu pai, eu não tenho minha mãe, eu não tenho ninguém, né? Que, poxa, se eu for correr para onde eu corro? Eu tô aqui praticamente sozinho. Então, momentos de dificuldades, com certeza você passou por vários. Como que você conseguiu manter a cabeça focada, o momento de fazer assim, vou fazer isso e vou chegar até o final para conseguir chegar até aqui e ter os resultados que você tem? Eu acho que a maior dificuldade que eu enfrentei, né, eu posso dizer para você que foi da época da pandemia, porque a pandemia a gente ficou basicamente que 12 meses fechado. A gente ficou basicamente isso desde de março até março do outro ano e nesse negócio de abre e fecha. Uhum. O estado de São Paulo foi bem rígido com a abertura. Na época, lá em Sertãozinho, a minha academia era na avenida e, tipo, a 2 quarteirões da vigilância sanitária. Então, assim, eu acho que o meu maior aperto ali foi realmente a época da pandemia, onde eu cheguei a fazer uma reunião com todos os meus alunos, expliquei a situação, né, deixei claro para eles de tudo que a gente estava passando, que não era uma exclusividade minha, que era uma exclusividade geral. E ali, pô, eu tive um apoio de bastante gente para poder segurar essa fase, que foi uma fase que ela demorou muito para poder passar. E aí o psicológico vai a milhão, né? Porque se você não tem uma cabeça boa para poder fazer negociação com as pessoas, para você também poder lidar com o que as pessoas têm para te falar, você acaba fechando. Você acaba desistindo de tudo que você criou, né? Então, se teu sonho era ter um negócio e você está passando por uma, o mínimo que você tem que fazer é lidar com o sentimento que você está passando ali com a fase, realmente concentrar em resolver o problema e não viver o problema, entendeu? Então, assim, isso eu consegui fazendo uma boa negociação na imobiliária, consegui manter pagando funcionário, consegui fazer uma negociação boa com o governo, porque senão tinha entregado os pontos, entendeu? Como Sim, que legal, do ter essa mente consciente, né? Conseguir manter a cabeça focada e aquilo, é a cabeça o tempo todo no propósito que nós temos, sem deixar ele sumir, sem deixar ele vazar em algum momento. E sabemos, momentos difíceis, galera, nós sempre vamos passar. Não é um mundo colorido que se passa o tempo todo. Acordei, maravilhoso e todo dia do ano maravilhoso. Não. Assim como todo empreendedor passa, existem milhares de dificuldades. Milhares e milhares. Então, nós temos, igual o Du falou, manter a mente preparada, tem que ter o um estudo de negociação, você tem que saber chegar nas pessoas, conversar, entender o momento dela também, porque a pandemia todo mundo entrou na mesma, não entrava dinheiro daqui, não entrava dinheiro de lá, não entrava dinheiro para lugar nenhum, foi muito difícil, algo muito novo para todos. Então, ter essa conversa, ter essa proximidade, e aí onde nós entramos em um assunto bem legal que é o networking, né? Que é conhecer pessoas, rede de contatos, relacionamentos, porque foi uma coisa que você trouxe aqui, ó, eu tive pessoas que me ajudaram. E essas pessoas vêm da nossa rede de relacionamentos. Como é importante manter essa rede de relacionamentos sempre ativa, Du? cara, olha, eu vou te falar, assim, o que é o melhor de tudo de você ter uma boa rede de relacionamento é você entender como isso funciona, né? Que é uma troca, né? Que você, do mesmo jeito que você precisa de ajuda, alguém vai precisar da sua ajuda,
Então, assim, sempre que você está disposto a ajudar alguém, você ajuda de modo genuíno, aquela pessoa nunca vai esquecer. E sempre quando você precisar dela, ela vai saber retribuir isso, né? Então, assim, a minha rede de relacionamento com meus alunos era muito boa, né? Então, eu sempre me dispus a ajudar eles, não só com atividade física, mas também com alguma coisa que eles tinham pessoal para poder resolver. Então, assim, o relacionamento, né, esse network, ele acontecia dentro e fora da academia, Legal. que é o primordial, né? Você ajudar as pessoas a resolver problema, isso fortalece ainda mais seu network, né? Além disso, é estudar ferramentas para poder aprimorar isso. Eu fiz curso com o Wendel Carvalho, né? Tive a oportunidade de conhecer caras como Marcos Paulo, Pablo Marçal, que eles acabam ensinando é, esse tipo de ferramenta para você poder aplicar no seu dia a dia e você aumentar a sua rede de relacionamento. Dentro do evento do Wendel Carvalho, né, o Protagon, lá eu fiz muito relacionamento bacana. Lá eu conheci muita gente bacana. E em outros eventos que eu fiz também, de CrossFit, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil também. Então, assim, quando você aprende essas ferramentas para poder ampliar teus relacionamentos, você só tem a colher frutos bons depois. Então é estudar, não só atividade física, né? No meu caso ali, que é educador físico, também estudar parte de gestão emocional, gestão financeira, trabalhar um pouco mais o seu network, como você se comporta. Então, assim, são vários quesitos que vão colaborar para que pro seu network ser forte. Legal. E mais um assunto muito bom que você comentou, que é o seguinte: cursos. Eu vejo que muitas pessoas fazem cursos, mas elas fazem da própria área. Por exemplo, nós dois, como profissionais de educação física, nós vamos atrás de fisiologia do exercício, enfim, diversos cursos que nós temos dentro da nossa área. Mas também há outros cursos que vão expandir o nosso conhecimento, como, por exemplo, gestão emocional, que é inteligência emocional. Isso nós temos que ter porque nós estamos lidando com pessoas, né? São pessoas o dia todo. E as pessoas têm sentimentos diferentes, elas têm comportamentos diferentes e nós muitas vezes passamos por situações difíceis. Como controlar essas emoções? Muitos cursos, como você disse do Wendel também, nos mostra como se comportar. Poxa, como que eu lido com essa minha... Às vezes eu sou muito explosivo. Bom, eu não posso ser explosivo a todo momento. Eu tenho meu momento aqui de explosão, mas eu preciso controlar isso. Qual maneira que eu controlo isso? Tem pessoas que são muito sentimentais. Como controlar ser sentimental? Então são cursos que vão levar os empreendedores a crescer. E nós vemos um pouco de defasagem disso aqui em Jardinópolis, hoje um pouquinho menos, mas ainda acontece, que é, por exemplo, quanto à qualidade de atendimento. Como você disse, o seu relacionamento com os alunos era dentro da academia e também esse relacionamento fora. Provavelmente, vamos sentar em algum lugar, vamos comer alguma coisa, vamos fazer um churrasco, tal, todo mundo reunido. Qualidade de atendimento do como você já havia falado antes, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Como que nós fazemos para trazer esses alunos, esses clientes para perto de nós? Nós fazemos parte da vida deles, eles fazerem parte da nossa vida, e isso de maneira profissional que impacta diretamente com a forma que eu atendo esses alunos no meu dia a dia. Cara, são vários meios ali para a gente poder ser trabalhado, né? Que nem muito da nossa parte ali é mais a parte de incentivo para que a pessoa não pare de treinar, para que ela possa ter resultado. Então a gente incentiva e tenta entregar o máximo para ela de desempenho. Então, assim, quando você começa a ensinar o aluno a se movimentar, o aluno a poder aprender coisas novas, né? Quando as pessoas aprendem coisas novas, isso vai aumentar a afetividade dela com aquele ambiente. Então, assim, você consegue mostrar para ele que ele está tendo uma evolução. E você vai conduzindo essa evolução através do seu treino. Que isso aí vai mexendo muito com a dopamina liberada para a pessoa, né? Com a relação dela com a atividade física. Uhum. Então, consegue levar por esse lado, aí ela consegue trazer outras coisas
para poder falar com você. Fala sobre a família, ela fala que ela está emagrecendo e a família tá feliz com o resultado dela. Ela fala que ela consegue ter um desempenho melhor em uma atividade fora dali do próprio ambiente de treinamento. Ela consegue ter um desempenho melhor, ela consegue dormir melhor. Então ela vai te trazendo outras coisas que você vai ajudando ela a trilhar num caminho de ter o melhor do melhor da qualidade de vida. Então são várias coisas que ela vai trazendo que você vai depois mostrando para ela que é graças àquilo que ela está treinando, entende? Então assim, é bem amplo, mas se você consegue concentrar mais no respaldo dela e no aprendizado e fazer que ela tenha consciência daquilo que ela tá, do que ela está fazendo, ela vai ficar muito feliz. E ela vai atribuir tudo isso ao teu atendimento. Como você tem atendido, como você tem olhado para ela, como você tem conduzido a hora dela do dia, que é aquela hora que ela vai lá treinar, entendeu? Então, assim, são vários quesitos que você tem que trabalhar para ela poder atribuir ao tanto que ela está sendo bem atendida, bem recebida, bem orientada. Então, assim, são pequenas coisinhas que no final a gente entrega um puta de um resultado, entende? Então, o atendimento, ele parte de vários pedacinhos, né, do que você consegue contribuir. Legal. E aí é onde nós entramos na fidelização de clientes, né? Não apenas ter clientes assim, ó, esse mês eu tenho 50, o outro eu tenho 70, o outro eu tenho 80 e de repente murcha aquele monte de clientes, né? Mas sim você vai construindo essa fidelização, onde o cliente fala assim, daqui eu não saio de jeito nenhum. Foi aqui, eu gosto daqui, eu me mantenho aqui. Só se de repente o aluno ainda passar por uma questão financeira, alguma coisa assim difícil, e mesmo assim ainda com esse networking, com essa qualidade toda que você construiu, ainda assim dá para reverter esse quadro e deixar esse aluno ainda mais fiel ao seu negócio, né, Edu? Não, dá, cara, dá e você consegue fazer se você quiser. Você consegue, às vezes, ali até ajudar o aluno ali numa questão financeira, tá passando por uma situação difícil. Então você consegue, né? Eu trouxe muito da mentalidade do jiu-jitsu, porque quando você entra num dojo, você entra num centro de treinamento de jiu-jitsu, que nem numa escola, que nem a Gracie Barra, se você olhar lá, tem na escola, né, que tenha tempo, sei lá, tem 10, 15, 20 faixa preta. O cara, para pegar uma faixa preta, ele tem que ter no mínimo aí uns 12 anos de treino, entende? Então, assim, se você trazer isso aqui para a área nossa que a gente vive, pô, seria muito legal a gente ter alunos que tá ali com a gente há 10, 12 anos. Mas qual que é a diferença do jiu-jitsu para um centro de treinamento igual a gente? É que no jiu-jitsu as pessoas graduam, Uhum. né? E você vai graduando, é questão que mais você aprendeu, entendeu? Mais ali você desenvolveu técnica, mais você desenvolveu habilidade. E como que a gente faz isso dentro de uma área de treinamento igual a nossa? A gente vai ensinando para o aluno mais movimento, a gente vai ensinando para ele mais movimentos complexos. Quando a gente não tem a área de movimento complexo para ele, a gente trabalha com uma carga, vai e anda pela linha da sobrecarga também. E vai mostrando para ele o benefício de tudo isso que ele está passando, para que ele realmente fique e não te troque se ele não vê, se ele não tiver algo muito forte para poder parar. Hoje a maioria das pessoas que entram num centro de treinamento ou entram numa academia, eles têm uma rotatividade muito grande, porque elas não sabem às vezes o que elas estão fazendo e elas não estão aprendendo nada. Uhum. No momento que a pessoa começa a aprender alguma coisa, ela cria um valor muito grande por aquela pessoa que está ensinando. Entende? Para Sim, dar um simples para você, né, você trabalha em academia, o professor de fitness dentro da academia, ele move multidão, cara. realmente. O cara que dá aula de fit dance, o cara que dá aula de jump, o cara que dá aula de spinning, porque ele cria um afeto, ele cria ali um ambiente com a galera, ele ensina a galera a pedalar, ele ensina a galera a dançar, ele ensina a galera a ter controle mais do core numa aula de glúteo, numa aula de abdômen, e a galera vai onde ele vai. Então, o poder de você concentrar um maior número de alunos é o quanto você ensina, é o quanto as pessoas conseguem aprender com você. E quanto mais você ensina, quanto mais você ensina, mais você aprende. E quanto mais você aprende com esses alunos, mais alunos você vai ter.
Que top, muito legal, cara. Olha aí, galera, ó, muitos ensinamentos aí. Se vocês não estão com o caderninho aí, ó, depois dá para assistir de novo, pega o caderno, vai anotando que tem muita coisa, tem muito feeling aqui, ó, que dá para fazer o negócio levantar cada vez mais. Du, como nós somos dessa área maravilhosa que eu amo, que é a educação física, que ela traz benefícios extremos para todas as pessoas e serve até como remédio para a vida delas. O exercício físico, eu falei esses dias numa palestra que eu estava fazendo, que a atividade física é totalmente do exercício físico. O exercício físico ele só é caracterizado exercício físico dentro daquilo que a Organização Mundial da Saúde colocou para fazermos todas as semanas. E atividade é o que eu faço. Eu vou a pé para o meu trabalho, eu vou de bicicleta para o meu trabalho. É uma atividade física, eu só movimento o meu corpo. E o exercício físico como remédio para o empreendedor tem diversos. O empreendedor é enérgico, o empreendedor tem problemas gigantescos para resolver e com isso ele acaba trazendo para si algumas doenças do século, o nervosismo, o burnout e extremas outras doenças que nós vamos falar, sai uma lista gigante. Vamos falar um pouquinho agora mais a fundo sobre esses benefícios do exercício para os empreendedores em geral, Du. Cara, a atividade física como um todo, né, ela consegue liberar, pô, só de liberar dopamina e te mostrar o quanto é satisfatório você estar se mexendo e você ter a oportunidade de fazer coisas que ninguém faz, né? Isso traz muito benefício. Abaixa o nível da pressão, abaixa a pressão para quem tem pressão alta, consegue fazer um regulamento da pressão arterial, abaixa a ansiedade, né? Diminui a insônia. Então, o cara que consegue extravasar num treino, o cara pode ter uma qualidade de sono muito boa para poder se recuperar para outro dia, entende? Então, assim, a atividade física, principalmente para quem é empreendedor, ela é fundamental, muito fundamental. Principalmente se o cara consegue fazer uma atividade física aeróbica de um pouco mais de longa duração. Foi um entanto que, na época da pandemia, foi uma febre voltar a pedalar. A galera saía para pedalar, porque a galera estava entediada, cabeça a milhão, porque não sabia o que ia acontecer. E aí a galera voltou a pedalar com força. Tinha gente que pedalava 100, 120 quilômetros aí, dia sim, dia não, para poder relaxar, para poder extravasar aquela ansiedade que tinha, né, sobre o dia seguinte que não sabia se, né, o que ia ser feito. Então, assim, a atividade física só traz benefício, principalmente para quem passa uma pressão diária como empreendedor. Então, é meio que necessário essa hora do dia aí para quem empreende. Realmente é como se fosse aquela válvula de escape da panela de pressão. É esse o momento do exercício e o CrossFit ele traz nas aulas essa intensidade para todo mundo, né? Eu acho que é muito legal. Passamos algumas dificuldades em academias no geral, a não ser que seja uma estrutura do gestor que sabe gerir e passar essa visão para os professores para que os professores falem tudo na mesma língua. Que às vezes nós temos aquele professor que ajuda todo mundo, aquele professor que ajuda mais ou menos, aquele professor que pega só uma quantidadezinha de alunos e ajuda pouquinho de cada um. Então, quando o gestor de uma academia, por exemplo, ele passa para uma equipe, pessoal, ó, vamos fazer o seguinte, ele atua como estrategista, isso que eu quero dizer. O gestor ele pega e fala assim, pessoal, nós vamos agir da seguinte forma. Professores, nós vamos fazer assim, 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 fiquem atentos a tal coisa, vamos abraçar esses alunos, ó, vai montar ficha? Nós vamos seguir o momento de montar ficha? Sim. Em quanto tempo que nós vamos vencer essa ficha? Vai ser dessa forma. Nós vamos periodizar o treino desses alunos? Vamos. Só que para isso, claro que nós vamos tendo alterações de valores, porque o trabalho de tudo isso é muito grande, né? Então, como gestor, como você já teve profissionais, né? Vamos falar com os empreendedores que são gestores e precisam gerir uma equipe. Primeiro, a inteligência emocional que você disse, porque nós temos que saber nos colocar no lugar desse funcionário. Eu vi o Joel J falando um negócio uma vez muito interessante, que é assim, o gestor entender também que aquele funcionário dele, ele tem um sonho.
E eu achei muito legal quando você disse que funcionário seu chegava e falou assim, Du, o que que eu faço para abrir o meu negócio? Você não fez assim, ó, não, você vai ser o meu concorrente, eu não vou te ensinar o que eu sei, não. Pelo contrário, você pegou e abraçou esse funcionário e conseguiu dar direções daquilo que ele deveria fazer, né? Como que esse gestor atua com os funcionários dele? Qual seria a melhor maneira dele lidar com esses funcionários, as diversas, diferentes pessoas lidarem ali o tempo todo? Cara, é uma pergunta que né, ela pode demorar até uma hora aqui para poder explicar, mas assim, sendo bem sucinto, acho que a primeira etapa, assim, acho que o primeiro objetivo de um gestor, ele é aquela pessoa que conduz várias outras pessoas, ele entender o perfil de cada funcionário. Não adianta ele pegar um funcionário que ele não tem uma boa comunicação, ele não é um cara tão, ele não abraça tanto o público para ele poder falar com o público. Uhum. Ele vai indo aí já. Então, assim, ele tem que identificar cada perfil de cada funcionário que ele tem e delegar essas funções mediante ao perfil que ele tem na mão. Então, Legal. assim, ele tem um cara que ele não é muito intrusivo, ele não é um cara que interage tanto, mas ele é muito bom para montar treino. Então, esse cara tem que ser o centro de treinamento de montagem de ficha. Então, Legal. a ficha. Aí ele vai pegar aquele professor que ele já é mais dado, aquele cara que conversa com todo mundo, que já conhece todo mundo pelo nome, e pôr esse cara para poder entregar a ficha para a galera que teve a ficha montada e ele explicar a ficha para a galera. E aí ele pegar um terceiro professor que ele tem ali, ele anda no meio termo ali ainda de ser sociável, né, e ser um pouquinho mais técnico para poder explicar o objetivo ou conduzir cada aluno com a ficha. E ele distribuir as funções dessa maneira do que ele querer pegar todo mundo e fazer que todo mundo queira fazer a mesma coisa. Porque ele vai bater cabeça demais. Então, quando você coloca cada pessoa para fazer naquilo que está na essência dela, meu, ela alavanca demais a academia. Ela faz o negócio funcionar demais. Não só a academia, mas para tudo. E também ele, né, o gestor, ele entender que nem sempre ele vai conseguir achar alguém pronto, alguém que faz tudo. É mais fácil ele pegar alguém que não sabe nada e ele vai ensinar para ele ali os princípios daquela empresa, os princípios que ele gostaria que aquela pessoa aprendesse para atuar num espaço que a academia precisa ou que o negócio precisa. Porque aí você evita muita dor de cabeça, você evita muito esforço. E aí você consegue delegar mais e supervisionar aquilo que está sendo feito do que você ficar fazendo pelos outros. Principalmente se o cara é dono da empresa. Quantas vezes eu não quis fazer o que o meu funcionário estava fazendo só para mostrar para ele que eu sabia como fazer. Uhum. Então era fácil eu dar um feedback, corrigir ele, deixar ele fazer, e eu só fazendo ali a correção e a supervisão, do que eu ficar pondo a mão na massa. Porque aí eu teria que ter mais uns 3 para poder fazer o trabalho das pessoas que eu contratei. Sim, e evita um desgaste gigante, né? Nossa, resumidamente, você conseguiu falar é tudo. E que é um assunto realmente bem extenso, se for falar em questão de técnica e tudo, esse assunto dura horas para falar disso, né? E resumindo, você conseguiu trazer muito legal essa essência do empreendedor, entender o funcionário que ela tem nas mãos, porque às vezes tem um funcionário brilhante para fazer uma coisa e você coloca ele para fazer outra que não é o perfil dela. Primeiro, vai chegar uma hora que esse funcionário vai estar, desculpa a palavra, mas ele vai estar de saco cheio já. Ele não vai aguentar e vai querer procurar algum lugar que dá esse valor que ele tanto espera, esse valor que esse funcionário tanto precisa. É a fidelização de funcionário também, igual da graduação do jiu-jitsu. Como que eu vou manter esse bom funcionário comigo? Poxa, eu vou abraçar esse funcionário para mim. Vou colocar ele no lugar ali que é o perfil dele, onde ele vai se desenvolver, onde ele vai ter cada vez mais capacidade de atender mais aos meus alunos. Se for preciso pagar um curso a mais para ele, o Gabriel, vem cá, Gabriel, tem um curso assim que vai ter no dia tal, eu quero que você vá nesse curso. Já deixei pago para você, não sei, ó, consigo pagar estadia, não consigo pagar estadia, vamos entrar num acordo aqui, mas eu quero muito
que você vá nesse curso. Esse funcionário ele vai se sentir tão abraçado, ele vai se sentir tão bem, porque se alguém falar daquele lugar, ele não vai permitir que alguém fale daquele lugar. Ele vai levar para conhecer, ó, vem aqui, eu vou te mostrar como que funciona a academia mais a fundo. Você vai entender. É mais ou menos isso, né, Du? Cara, eu acho que você entrou numa parte ali que as grandes empresas, né, os grandes players, eles falam de plano de carreira. Uhum. Que o cara, quando ele entra dentro ali da tua empresa para poder trabalhar, ele tem que saber onde ele pode chegar, Legal. até como pode ganhar, até onde vai ali o reconhecimento dele, para que ele saiba por onde ele está passando. Quando alguém entra num lugar que ela não sabe onde ela pode chegar, o tempo dela ali é curto, entende? Então, assim, quando vou dar um exemplo para você, vamos supor que você entre numa Toyota. Quando você entra na Toyota, se você é mecânico, então você vai ser o aprendiz 1. Aí depois de tanto tempo, quantas horas de mecânica com supervisão, você vai ser o mecânico 2. Aí depois você passa para júnior, júnior A e júnior B, depois para sênior. Então, todo esse plano de carreira dentro da Toyota está descrito. Então, quando o cara vai lá entrar para poder fazer a entrevista, ele sabe até onde ele pode chegar, o quanto ele pode ganhar. E eu acho que quando você tem isso descrito dentro da tua empresa, por menor que ela seja, por menor que ela seja, o cara vai começar a olhar para você com um pouco mais de respeito, com um pouco mais de atenção, com um pouco mais de admiração, porque você vai ver que você tem uma estrutura muito boa para entregar para aquela pessoa que está trabalhando. E isso vai evitar várias outras dores de cabeça que o empreendedor enfrenta no decorrer, né, dessa jornada aí de ser empresário. Que massa! E claro, Du, você também como empreendedor também é cliente de várias marcas. Você também é cliente de muita coisa. Já viu? Você gosta do boné, gosta de colocar o boné, gosta de manter a barba bem feita. Então, você também é cliente de diversas outras empresas, né? Ô, Du, no geral, eu sei que o que você escolhe para a sua vida hoje são coisas muito boas, são qualidades de trabalho excelente. Tenho certeza que pessoas que te atendem são pessoas que já têm essa grande noção em si. Mas você passou por alguma situação de atendimento ou algum lugar em que você não ficou satisfeito com aquilo que foi apresentado a você? Sempre tem a primeira vez, né, cara? Eu já passei por alguns lugares já que eu não fui tão bem atendido, né, tão bem recebido, mas é, assim, hoje eu tento aprender um pouco mais com o que aquela situação me passou, entende? Que nem eu já fui em restaurante de amigo meu, que o cara é muito bom, é uma pessoa muito boa, entende muito de culinária, entende muito de cozinha, mas só que o funcionário dele, pô, acho que não tava num dia bom, não tava numa semana boa pô, toda a experiência que a gente cria para aquele momento, né, acaba não acontecendo. Então a gente tem que tentar ponderar alguns pontos, né? Uhum. Sabe? Você vai em algum lugar que vai ser muito bem atendido, né? E isso vai fazer que você volte. Vai ter lugares que você vai ser mal atendido, que às vezes você vai tentar dar uma segunda chance, entendeu? Então assim, você vai tentar olhar como um todo para que você não crie, às vezes, uma antipatia com um lugar que, às vezes, é até um lugar bom, que só estava passando por um momento difícil, né? E se você conseguir dar um feedback para que aquilo melhore, né? Pô, dê um feedback. É sempre bom ouvir feedback, né? Que nem se você usar o aplicativo da Booking, né? Que é o aplicativo de hospedagem, na hora que você finaliza a hospedagem, tá lá para você falar como é que foi sua estadia, né? O e-mail às vezes chega para você. Então, assim, se você consegue dar esse feedback, o lugar às vezes consegue melhorar, né? E principalmente às vezes quando você vai em um lugar e você está por um aplicativo desse, você olha o nível de recomendação, né? Legal. Isso. Então, se a gente consegue olhar para isso, a gente consegue ver como é que já criar mais ou menos uma expectativa do que você vai encontrar. Top. Muito legal. Ô, Du, eu queria agora abrir esse espaço para você. Falamos pouco dela, né, da Durra, mas agora você vai falar um pouquinho mais para o pessoal conhecer
aonde ela fica. Convida o pessoal, faz seu pitch pessoal aí, para o pessoal conhecer a Durra, chegar até lá, se pode fazer uma aula experimental ou não. O espaço é todo seu para convidar a galera para conhecer o seu CT de CrossFit, que é lindo e maravilhoso. Muito obrigado e muito obrigado mesmo, Gá. Pessoal, mais uma vez queria agradecer o espaço e para mim seria um prazer receber, né, o pessoal de Jardinópolis e região para poder fazer um treino lá com a gente, conhecer como funciona a nossa metodologia, como é o nosso espaço. Fico muito feliz de receber um elogio desse, que é um lugar legal. A gente em breve vai estar mudando para um lugar mais maneiro ainda, que vai ser do lado de onde a gente está. Então, assim, vai ser coisa de 20 metros, 15 metros, vocês vão já achar o lugar novo. É um lugar onde a gente preza muito pela amizade, a gente preza muito pela comunidade e pelo meio comum, que é a atividade física. Então, assim, a gente torce para que todos tenham o prazer de passar por lá e ficar por lá e deixar algo para a gente poder aprender e contribuir, né, com as pessoas que estão naquele lugar. Vai ser um prazer receber todo mundo do canal aí que assistir e quiser fazer uma aula com a gente. Top demais! E hoje, se você fosse passar aqui olho a olho para esses empresários que estão nos ouvindo, há pessoas aqui também que são funcionários que nos ouvem, deixar uma mensagem para elas olharem para esse crescimento, olharem, pensarem nos cursos, enfim, algo que essa pessoa vai parar, pensar e meditar. O que que você deixaria para essas pessoas aqui hoje de mensagem? Olha, a mensagem mesmo assim que tenho assim dentro de mim é que as pessoas não desistam daquilo que um dia elas sonharam em ter. Por mais difícil que seja, por mais que seja difícil, né, tenha um pouco de dificuldade ou seja um pouco que te onere um pouco, mas não abra mão de algo daquilo que você sonhou tanto. Porque se você abre mão de algo que você sonhou, você não vai estar vivendo o incrível da vida. E o incrível da vida é você poder viver aquilo que um dia você desenhou no papel, você viu sair fora, você criou forma e você continuou dando forma. Então você continuou modelando aquilo. É mais ou menos igual o cara que é oleiro e o cara vai fazer um vaso. O cara joga um pouco de barro ali e com muito zelo, com muito cuidado, com muito trabalho, ele vai construindo um jarro, ele vai dando forma para ele, né? Ele vai criando, ele vai fazendo aquele negócio da vida. E eu acho que não tem coisa mais preciosa e mais valorosa na vida do que você ver algo que você sonhou se tornar realidade. É buscar mais, olhar mais para o início, olhar mais para o motivo que te fez fazer aquilo. Então, quanto mais você lembra dessa vontade, dessa energia, mais vontade você tem de fazer esse projeto, esse sonho continuar vivo. Que top, Dudu. Foi uma honra te receber. Estou te conhecendo hoje também. Nós nunca havíamos nos falado antes e hoje você trouxe aqui um episódio maravilhoso. Cara, tenho muito a te agradecer. Foi uma honra te receber. Foi uma honra ouvir cada palavra. Depois, no dia, eu vou ouvir com mais tranquilidade, porque hoje eu presto bastante atenção no que você está falando para eu poder fazer uma pergunta. E tem o dia que eu exibo, que eu só ouço, eu só curto o momento. E eu tenho certeza que foi um episódio incrível. Eu tenho muito a te agradecer aí por liberar uma hora da sua agenda para nós estarmos aqui juntos. Uma agenda bem cheia, cheia de viagens, e vai para Sertãozinho, volta para cá e cuida de tudo e organiza tudo. Ainda tem os seus estudos, desenvolvimento. Então, Du, de todo coração, muito obrigado. Foi uma grande honra te receber aqui hoje, cara. Eu agradeço mais e sempre que precisar, tamo aí. Valeu, Edu. Um grande abraço para você. Excelente semana e muito sucesso, meu amigo. Um abraço. Obrigadão, meu querido. Valeu. Valeu. Microfone desligado, mas já ligado novamente. E aí, Tilane, obrigado. Ótimo fim de semana para vocês aí também. Pessoal, que episódio, hein?
Quem não pôde assistir o episódio inteiro, ele vai ficar aqui no YouTube, tá? Você pode também acessar os outros episódios que tivemos até agora, 27 episódios. Semana que vem não teremos a exibição do podcast, tá? Porque eu estarei em um evento, tá bom? Então eu não vou exibir o podcast para vocês e nem vou deixar gravado para ser exibido, porque eu quero bastante bater esse papo com vocês semana após semana, tá bom? Du, mais uma vez, obrigado, meu amigo, por ter vindo até aqui, por ter se disposto a trazer e fazer história aqui no nosso podcast. Aos nossos patrocinadores Napoli Pizzaria, Animais e Animix, Shopcell Assistência Técnica de Celular, Tablet, Notebook, Lolomusta Ótica, Elos Barbearia e Thai Boutique. A todos vocês que estiveram nos assistindo e ainda vão nos assistir, o meu muito obrigado, um grande abraço até vocês. Me sigam no Instagram, que eu já estou fazendo um seriado lá muito legal, que é a Vida de Empreendedor, e tem muita coisa boa por lá, tá bom, galera? Excelente